Gerson pode voltar ao Brasil para jogar no Palmeiras ou no Flamengo? O vídeo de hoje do canal do Nicola responde essa pergunta e conta sobre o Corinthians, qual foi o zagueiro que recebeu uma proposta do exterior e a oferta foi recusada. Bora te atualizar também sobre o São Paulo, que decidiu dar um prêmio gigante a seus jogadores em caso de título da Copa Sul-Americana. Tem tudo sobre a vitória do Santos com o gol de Luan, novidades envolvendo o Biel, atacante que pertence ao Fluminense, vive grande fase no Grêmio, te atualizo sobre seleção brasileira, competições europeias e muito mais. Tudo isso a partir de agora. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótima quarta-feira a todos e sem perder tempo, só queria pedir para deixarem like e se inscreverem no canal para darem uma mão, beleza? Para contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, casa de apostas esportivas com a qual tenho me dado super bem. E nessa quarta-feira, Campeonato Brasileiro da Série A pegando fogo, são 8 partidas com cotações espetaculares. Queria destacar dois jogos, Fortaleza e Flamengo, com empate pagando 3,36 e Atlético Mineiro e Palmeiras com empate pagando 3,38. Que tal também fazer uma aposta dupla, imaginando que Corinthians e Fluminense vençam? Corinthians recebe o Atlético Goianiense e o Fluminense recebe o Juventude. Dessa maneira você aumenta seus ganhos e para apostar no 1xBet é super simples, só pegar o link que eu vou deixar no comentário fixo, fazer seu cadastro na 1xBet e sair apostando. Só não vai esquecer de usar o cupom Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Santos, que venceu o Atlético Paranaense por 2-0 na Vila Belmiro nessa terça-feira, vitória das mais importantes para um Peixe que vinha de péssima fase. E a notícia mais surpreendente é de que o primeiro gol foi do Luan, que nunca havia sido titular do Peixe, nem marcado com a camisa alvinegra, tudo isso caiu nessa terça-feira. Luan que não fazia um gol há 491 dias, seu último gol havia sido marcado pelo Corinthians. Com a vitória, o Peixe pulou para 37 pontos à frente de Goiás e São Paulo nos critérios de desempate. Já o Atlético Paranaense segue ladeira abaixo no Campeonato Brasileiro, permanece com 44 pontos, sexto lugar, e Felipão bastante bravo, reclamando nos vestiários do marasmo do seu time. Seguindo com o giro de notícias, contar que Hendrick, atacante do Palmeiras, responsável pelo título do Brasileiro Sub-20, está entre os relacionados da partida contra o Atlético Mineiro na noite dessa quarta, 21h45, no Mineirão. Palmeiras repleto de problemas e o Hendrick vai para sua segunda partida no banco de reservas. Vamos ver se dessa vez ele estreia. Se o Hendrick aparece na lista de relacionados, Fabinho, volante que seria titular, sentiu uma lesão na coxa na segunda-feira e foi descartado. O Abel Ferreira tem duas alternativas para a função de primeiro volante: improvisar o Luan ou utilizar o zagueiro Naves, que é das categorias de base. Para fechar o giro de notícias, contar que Miranda ainda não se decidiu sobre a permanência ou não no São Paulo em 2023. Decisão será do zagueiro. A diretoria do São Paulo já disse que se ele quiser permanecer, vai haver a renovação do contrato. Miranda vai tomar essa decisão depois da final da Sul-Americana. Diz que está absolutamente concentrado na decisão do título do próximo sábado. E para arrematar de vez, contar que o Ceará pode ter Davi Ricardo como zagueiro contra o Curitiba. O Davi é o mais cotado diante das ausências por suspensão de Luiz Otávio e também do Lacerda. Bora falar agora sobre seleção brasileira e de maneira bem resumida quero te contar os próximos passos do Brasil até a estreia na Copa do Mundo. Vitória por 5-1 contra a Tunísia nessa terça-feira foi o último amistoso antes da partida de estreia contra a Sérvia. Os próximos passos do Brasil. Em 21 de outubro, o Tite precisa mandar uma lista com 55 atletas para a FIFA. Um pouco mais tarde, no dia 7 de novembro, a convocação final, com no máximo 26 jogadores, e essa lista precisa contar com 26 atletas que estavam naquela primeira relação de 55. Já a apresentação dos atletas está marcada para 14 de novembro em Turim, na Itália. A estreia da seleção brasileira está prevista para 24 de novembro, lá no Catar contra a Sérvia, 4 dias antes da abertura da Copa do Mundo. O Brasil, como está no Grupo G, vai ser um dos últimos a entrar em campo no Catar. Aproveitar que falei sobre seleção brasileira, quero te dar uma atualizada sobre a Liga das Nações da Europa.
Competição da UEFA bem legal entre seleções. A gente teve a definição dos 4 finalistas, além dos rebaixados. Como é que funciona a Liga dos Campeões? São 4 divisões. E na Liga A, os classificados para as decisões são Croácia, Espanha, Itália e Holanda. Esses foram os primeiros colocados dos seus grupos. As semifinais e a final vão acontecer apenas no ano que vem, na metade da temporada, junho. A sede ainda está indefinida, o confronto da semifinal também ainda não foi definido. E é legal contar que nenhuma dessas 4 seleções foi campeã da Liga das Nações até agora. A Espanha e a Holanda já foram vice-campeãs, a Itália fez uma semifinal e a Croácia chega pela primeira vez entre os 4. Se esses 4 são os finalistas, posso contar para vocês também que temos 4 rebaixados. Áustria, República Tcheca, Inglaterra e País de Gales foram as últimas colocadas dos seus grupos e vão jogar a partir da próxima temporada na Liga B, que é uma espécie de segunda divisão. Já os times que subiram para a primeira divisão são Escócia, Israel, Bósnia e Sérvia. Você já ouviu falar sobre o Biel, né? Atacante de 21 anos de idade, revelado na base do Fluminense e que faz enorme sucesso com a camisa do Grêmio na Série B. Contrato de empréstimo está terminando, o Grêmio havia desembolsado R$500 mil para ficar com o jogador até dezembro. E a cláusula de opção para compra prevê o pagamento de R$10.700.000. É bom que os dirigentes do Grêmio se apressem para fazer esse depósito. Isso porque o Biel tem chamado a atenção de grandes clubes do futebol europeu. O Fluminense já foi consultado por alguns deles que prometem fazer proposta no fim da atual temporada. Biel, que com a camisa do Grêmio já soma 29 jogos, 5 gols e 6 assistências, é, de longe, seu melhor momento como profissional. E se a ideia para a próxima temporada é continuar baixando o custo da folha salarial, que hoje gira na casa dos R$12 milhões, nada melhor do que ter atletas jovens como o Biel, cujos vencimentos hoje não superam R$100 mil por mês. Hora de falar sobre Gerson, que brilhou com a camisa do Flamengo e vive momentos delicados no Olympique de Marselha. Cada dia mais surgem especulações de que ele pode deixar o clube francês. Aí foi o suficiente para que surgissem boatos de que o Gerson voltaria para jogar no Brasil, ou no Flamengo ou no Palmeiras. Antes de gravar esse vídeo, fui conversar com representantes dos dois clubes para saber se existia alguma possibilidade. Só para contextualizar, lembrar sobre o atual momento do Gerson. Enquanto atleta do Olympique de Marselha sob o comando do Sampaoli, Gerson viveu fase espetacular. Sua primeira temporada, depois de um início com dificuldade, terminou com chave de ouro. Gerson titular absoluto e um dos mais valorizados do elenco. Sampaoli foi embora e o Gerson acabou perdendo espaço. Nesse momento é mais reserva do que titular. E além disso tem sido muito cobrado pela imprensa e também por torcedores do Olympique de Marselha, o que aumenta a especulação de que ele pretende deixar o clube muito em breve. E aí que surgem os boatos envolvendo Palmeiras e Flamengo. Nenhuma possibilidade de o Gerson pintar no Palmeiras. Atleta considerado extremamente caro para a realidade financeira alviverde, Gerson foi vendido por algo na casa dos 20 milhões de euros ao Olympique de Marselha, além de uma série de outros bônus. Hoje está avaliado pelo Transfer Marketing em 22 milhões de euros ou 113 milhões de reais, carta fora do baralho. O Flamengo teria alguma chance? Eventualmente, se o Olympique de Marselha topasse um empréstimo, talvez. Embora seja difícil imaginar que o Olympique vá topar liberá-lo em outra negociação que não seja definitiva. Só uma ressalva importante, o Flamengo ainda tem 20% do valor de uma venda futura. Gerson, que assinou 5 anos de contrato, tem mais quase 4 anos de vínculo com o Olympique de Marselha e recebe na França R$1.700.000 por mês. Hora de falar sobre o Corinthians, que recusou proposta por um zagueiro, mas antes que você pense em Robert Renan, Bruno Mendes, Gil, Balbuena ou qualquer outro atleta do time principal, quero te contar que o alvo foi o Murilo, zagueiro de 20 anos de idade, formado na base do próprio clube e que esteve na final do Campeonato Brasileiro da categoria, derrota para o Palmeiras por 1-0 no último domingo. Murilo foi alvo de uma oferta do Al Ahly dos Emirados Árabes Unidos. Esse time topou desembolsar $1 milhão ou mais ou menos R$5.400.000. O Corinthians decidiu recusar a proposta por 2 motivos. Primeiro, a forma de pagamento. O Al Ahly desembolsaria uma pequena quantia agora e deixaria o restante, a maior parte, somente para 2023. Além disso, o Corinthians pretende utilizar o Murilo com mais frequência no time principal, a partir da devolução do Robson Bambu para o Nice.
O zagueiro que pertence ao time de cima e não engrenou será devolvido no fim dessa temporada para o time francês e a partir daí abre-se uma vaga na equipe principal. O Murilo vai passar a ser mais frequentemente visto na equipe de cima e pode até ganhar ainda mais oportunidades, levando em consideração que o Bruno Mendes e o Robert Renan são invariavelmente procurados por clubes de fora. Se você não conhece muito a respeito do Murilo, queria te contar que ele foi formado na base do União Barbarense, se tornou peça fundamental do Corinthians e tem ótimo jogo aéreo, além de boa saída de bola. Agora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo e bichos gigantes em caso de conquista do título da Copa Sul-Americana. O presidente Júlio Casares entende a importância da conquista no próximo sábado, confronto contra o Independente Del Valle, e decidiu abrir os cofres. São Paulo prometeu aos seus jogadores o pagamento de metade daquilo que vai ter de direito como prêmio em caso de conquista da Sul-Americana. Você sabe que a Conmebol sempre paga um prêmio aos campeões. No caso da Sul, o prêmio vai ser de 5 milhões de dólares ou mais ou menos 27 milhões de reais. 50% dessa grana será repassada aos atletas e isso significa um prêmio aos jogadores e comissão técnica de algo na casa dos 13 milhões e meio de reais. É bastante dinheiro. Levando em consideração que essa grana fosse dividida apenas entre os titulares, daria mais ou menos 1 milhão de reais para cada jogador. É óbvio que a divisão não será essa. Detalhe, esse prêmio é apenas pela final. Por todas as outras fases já ultrapassadas, os jogadores já tiveram acesso a outros prêmios. Júlio Casares entende que essa conquista pode mudar a história recente do São Paulo por vários motivos. O primeiro deles por quebrar um incômodo jejum. São 10 anos sem uma conquista importante, a última justamente da Copa Sul-Americana de 2012. Depois disso tem a conquista da vaga na Libertadores da América de 23, além da conquista da vaga na Recopa Sul-Americana. 2 torneios de visibilidade que garantem mais dinheiro. Tem ainda os 27 milhões de reais em caixa para um clube que vive com dificuldade financeira. Essa certamente é uma boa notícia. Para arrematar, a possibilidade de acalmar a oposição dentro do São Paulo. Júlio Casares tem sido bastante contestado, especialmente depois da mudança do estatuto do clube, que vai lhe permitir a reeleição. Com o segundo título em 2 anos de mandato, ele havia sido campeão paulista no ano passado. Certamente o Júlio dá uma aliviada na sua pressão interna e também em relação aos opositores. Queria deixar o meu palpite para esse jogo. Prevejo enormes dificuldades para o São Paulo. Independente Del Valle, apesar do desfalque do Lautaro Dias, é muito bom time, gosta de ter a posse de bola e incomodar o adversário, mais ou menos ao estilo do Fluminense. Ainda assim, acho que a camisa do São Paulo vai pesar e o tricolor sairá campeão da Sul. E você, usa o espaço para comentários para deixar seu palpite. Bom, pessoal, não é essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Quem curtiu, deixa like, se inscreve no canal. A gente volta à tarde com mais informações. Tem também programa do Nicola um pouco mais tarde. Abraço, tchau!